Olá, estamos começando mais um NutriVida, o segundo bloco sobre organização com relação à alimentação. E a Elda continua aqui conosco e vai falar agora um pouquinho mais especificamente sobre como usar os potes, etiquetar, como categorizar para deixar os alimentos mais acessíveis e visualmente organizados. E se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, assiste, para que você consiga ter aí o embasamento para dar continuidade, né, nesse assunto tão importante que é essa organização e planejamento para alimentação saudável. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, Elda. Seja bem-vinda. E vamos falar aí desse assunto tão importante que é organizar de fato, na prática, esses alimentos para que a gente possa, assim, ter uma alimentação saudável. Exato. Vamos então falar dos potes dentro da geladeira? Perfeito! Porque nem todo mundo adere o uso de potes em armários, né? Uhum. Mas utiliza muito dentro da geladeira. E aí as pessoas reclamam bastante que às vezes falta espaço. Meu Deus, é tanta coisa para colocar na geladeira, é tanto pote, fica perdido. E então, como utilizar esses potes? Eu oriento sempre que deem preferência a potes transparentes, quadrados ou retangulares, que as bordas não sejam arredondadas, porque tudo que é arredondado, ele ocupa mais espaço. Então, na hora de você colocar um do lado do outro... Já tá tudo errado lá em casa. Já descobri que eu vou ter que mudar todos os potes. Pois é. Mas veja bem, sim, você pode ver, se você coloca faz todo sentido. Um quadradinho e um redondinho, o redondinho vai ocupar um espaçozinho ali. Sim. Que você está precisando. Perfeito. E quando você retira, você percebe essa diferença. Uhum. E por que os transparentes? Para você visualizar, né, o que tem dentro daquele pote, para facilitar. Porque nem... E aí vou trazer a questão da etiqueta. Porque nem todo mundo vai ter esse tempo hábil para etiquetar a sua vasilha. Sim. Não são todos que gostam também. A etiqueta com o tempo... Você também não vai ficar sempre trocando. Por quê? Uhum. Aí eu recomendo o uso da etiqueta quando a pessoa já tem uma rotina alimentar. Uhum. Geralmente quem tem uma rotina alimentar, ela prepara sempre as refeições, né? Toda semana, e geralmente são sempre as mesmas refeições, não muda muito. Legumes, frutas. Exato. Então quando você etiqueta, você identifica, né, a refeição que está dentro desse pote. Então, mas como organizar sem a etiqueta? Aí que vem as cores, né? Eu gosto de trabalhar com cores também. Utilize cores ou formas, aí faz sentido, né? Se você tiver espaço, não tiver muita coisa dentro da geladeira, sim, não impede, nada impede que você utilize os redondinhos ou os personalizados. Mas aí você identifica, então, o feijão eu vou colocar sempre na vasilha verde, o arroz eu vou colocar sempre na branca, né? Arroz branco. O macarrão eu vou colocar sempre na amarelinha, né? São macetes, são ideias, né? Formas de organizar sem precisar estar etiquetando. Existem alguns potes também que eu vejo, aqueles que tem a parte de baixo, ele tem como se fosse uma gradinha, né? Por exemplo, para frutas, para verduras, a água que escorre não fica em contato com o alimento. Isso também é muito importante, porque evita que esse alimento estrague mais rapidamente. Eu tenho o costume, por exemplo, as folhas, eu tenho aquele lavador de folha, que centrifuga. Então, eu já, inclusive, deixo dentro dele. Eu lavo, seco ali e depois coloco de volta, só que ele é redondo. Já fiquei pensando nele, ele ocupa um espaço absurdo. Ele ocupa um espaço grande. Mas ele é uma forma de deixar limpo ali, inclusive as crianças têm mais praticidade para consumir aqueles alimentos, né? Olha, o mercado de produtos organizadores, incrível. Ele tem crescido e ele tem se tornado cada vez mais criativo, como você falou. Hoje a gente já tem, né, a saladeira, né, para fazer essa lavagem, e ele já seca também. Sim. Nós temos agora os organizadores de ovos também, né? Porque quando a gente compra aquela cartela de 30, a gente precisa colocar os 30 dentro da geladeira. Então, existe o organizador que comporta até 37, 41 ovos. Eu falo assim, mas nem todos têm acesso, né? Sim. Consegue investir. Mas dá pra gente ir aos pouquinhos criando, né, alternativas. Exato. Eu falo até aquele potinho de sorvete que sobra, já pode ser uma opção
para colocar e etiquetar, né, e organizar. Exato. Não dá pra gente também pensar que para organizar a gente precisa ter só quem tem dinheiro pode ter organização. Isso. Pelo contrário, né? A gente Exatamente. tem que criar dentro das nossas possibilidades o que é possível. Por exemplo, não tem como eu chegar lá agora e trocar todos os meus potes, mas eu já sei que quando eu for comprar potes novos, eu vou prestar atenção nisso que você falou, de não ter bordas arredondadas. Perfeito. Porque vai facilitar, assim, esse armazenamento. Não tem como não. Outra dica que eu não posso deixar passar aqui é: utilizem as tampas dos seus potes, porque as tampas vão ajudar você a empilhar, a colocar um pote em cima do outro, e isso vai otimizar espaço dentro da sua geladeira. Legal. E essa preparação das refeições, o preparo antecipado desses alimentos, como fazer de forma prática sem tornar a rotina muito cansativa? Porque é uma das coisas que eu mais escuto no consultório, é as pessoas reclamarem: mas eu não quero tirar o meu domingo para fazer isso. Até porque eu acho até engraçado, porque não é um domingo inteiro que você vai passar fazendo isso, enfim. Exato. Não são tantas horas assim que você precisa para organizar a semana, Exato. Concorda? Concordo. Não tem como fugir, gente. O planejamento, a rotina, eles são importantes e essenciais para transformar o hábito de se preparar para ter uma alimentação saudável. Isso é muito importante. Então, como fazer isso? Comece dedicando 1 hora da semana, vai ser 1 hora por semana. E aí você vai escolher de acordo com a sua realidade. Você tem 1 hora por semana durante a semana ou fim de semana? Parece que é um sacrifício para algumas pessoas, mas quando a gente coloca em prática, a gente percebe o quanto isso faz diferença no nosso dia a dia. Como a gente falou no bloco anterior, né, que nós gravamos, tem pessoas que têm a rotina corrida demais e aí não entende por que não dá tempo de sentar à mesa, de comer, de fazer uma refeição saudável, mas se ela dedicar 1 hora por semana para fazer essas refeições, e nem precisa separar por potes. Eu, por exemplo, faço assim lá em casa. Organizo 1 vez por semana e já deixo em potes maiores, né? Tudo junto. E durante a semana a gente vai tirando as porções que precisa para o almoço e para o jantar. Porque em geral acho que o que mais dá trabalho, né, é o legume e a salada de folha. Exato. Né? Porque o arroz e o feijão eu também acho que é uma coisa que dá trabalho, você tem que pensar antes. Lá em casa eu tenho o costume de já ter os potinhos congelados com a quantidade, e eu descongelo no micro-ondas e vai direto pro fogo. Então acho que essa praticidade, e eu não gasto 1 hora para preparar esse legume da semana, e nós somos em 4 lá em casa. E aí eu tenho todos os dias arroz, feijão, a carne que a gente prepara ali na hora, eu gosto de fazer o bife, o ovo. Exato, o bife, um filezinho de frango. Uma coisa que a gente tem o costume de fazer é chegar do açougue e já porcionar. A gente só congela as porções já com as quantidades que a gente utiliza, porque facilita muito, tanto no descongelamento quanto na hora da escolha, né, dentro do freezer. Então eu tenho esse costume já de congelar separadinho, aí eu tenho sempre arroz, feijão, uma carne, a salada já tá lavada e o legume já tá cozido. Então é rapidinho ali, eu coloco na mesa, em menos de 30 minutos o almoço lá em casa tá pronto. Exato. E saudável, e sempre com comidinha preparada da hora, né, e é gostoso, as crianças comem melhor, a gente se alimenta com muito mais prazer, né. E você comentou sobre fracionar, né, quando você chega do mercado. Eu me recordei que eu tinha vergonha de solicitar para o açougueiro fracionar para mim, porque muitas vezes eu chegava em casa e meu esposo não acompanhava nesse processo, né, de organização, e eu sentia muita dificuldade, né, para picotar então ali às vezes o frango ou uma outra carne. E aí ele me orientou, falou, se você pediu, o açougueiro faz. Então, e eles são muito para os queridos. Ouvintes, façam isso também, né? Solicite para o açougueiro que ele já vai fracionar para você. Que daí você não precisa nem ter os saquinhos lá. Eu já tenho, eu sou meio chatinha, né? Então eu tenho até a embaladora a vácuo, que daí eu já lacro o saquinho. Coisa de nutricionista, sabe? Enfim, mas você não precisa fazer isso. Você pode pedir para o açougueiro separar isso. Facilita
ajuda muito. E achatar antes de você colocar no freezer ocupa muito menos espaço. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. E aí eu vou encaixando os saquinhos um em cima do outro, assim. Nossa, muito mais fácil. Esse achatar é exatamente tirar o ar, né, da sacolinha, como se fosse fazer um vácuo. Quem não tem, né, a embaladora faz isso com a mão mesmo, retira todo o ar. E você falou de um assunto um pouquinho antes, você falou, meu marido não participava. Como envolver toda a família nesse processo de organização da alimentação? Existe essa possibilidade? Tem como colocar, inclusive os pequenos? Tem como, gente. E esse Ela é mãe de gêmeos, tá? Ela tem dois anjinhos maravilhosos e que tem uma energia... 3 aninhos. Então, assim, é possível e eu falo que a gente começa esse processo pela mesa. Sim. Muitas vezes, mães, né, mulheres ficam batendo na tecla, mas vocês precisam me ajudar, a gente tem que se organizar. E esquece do momento à mesa. É ali que começa a organização. É ali que começa a refeição saudável. Vou compartilhar de novo uma situação da minha casa. Os meus gêmeos, eles têm 3 anos e até ano passado eles não comiam legumes e verduras. E eu conversei com meu esposo e falei, a gente precisa mudar isso. Então, o que a gente percebeu? Nós comprávamos, mas não com a rotina, né? Sim. Não semanalmente. Então, nós nos dedicamos, nos planejamos, nos organizamos. Então, todos os dias nós temos legumes e verduras à mesa e as crianças aderiram aos poucos. Sim. Isso é uma construção, mas precisa se tornar hábito, precisa se tornar rotina. Então, envolver a família é insistir em uma rotina. Perfeito. É insistir em um planejamento, é insistir naquilo que vocês estão buscando em relação à alimentação saudável. Legal. E existem alguns pequenos hábitos diários que a gente pode colocar em prática para que a gente possa, assim, a longo prazo, colher bons frutos? Ah, com certeza. Um pequeno hábito é ter sempre garrafas pequenas de água dentro da geladeira, porque ela, como nutricionista, vai poder até dizer melhor sobre isso. Muitas vezes a fome não é fome, é necessidade de água. Falta de hidratação. Exatamente. Outra micro tarefa é retirar ali da geladeira guloseimas das portas, que é um hábito comum de todo brasileiro. Toda casa tem, né, uma guloseima. Tem que ter um chocolatinho. Tem que ter um chocolatinho. Então, retira, não deixe acessível. Dê visibilidade aos alimentos saudáveis, a uma fruta, a lanchinhos mais saudáveis e que não são tão calóricos, né? Frutas já picotadas dentro de potinhos. Nossa, as crianças amam, né? Essa praticidade. Exato. E isso dá, como você falou, dá até mais autonomia para as crianças. Vão lá, abre a geladeira, não precisa ficar solicitando a mãe toda hora. Ela já sabe onde está, mas já está ali organizado. Perfeito. Nossa, eu achei que a gente conseguiu construir aqui uma conversa muito produtiva e que vai trazer muita clareza para que você comece a colocar tudo isso em prática na tua rotina. E que mensagem você deixaria para quem quer começar esse processo de organização? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que aí você olha assim para a tua realidade e você fala, meu Deus, jamais vou dar conta de organizar essa despensa, jamais vou dar conta de organizar essa geladeira. Como funciona isso? Tem que começar fazendo tudo? Como que a gente pode deixar uma dica para que elas possam fazer isso de forma mais tranquila, mais leve, sem tanto peso? Isso. Primeiro não se comparar, eu acredito, né? Nós estamos falando aqui sobre essas questões, mas você precisa olhar para a sua realidade e entender que hoje, o que a Larissa e o que a Elda fazem na casa dela, às vezes não vai funcionar para você. Mas você pode se inspirar através de todo o conhecimento que nós estamos colocando aqui e buscar uma forma, né, de aplicá-la na sua vida também. O conselho seria, eu amo essa frase, que é tudo aquilo que você mais quer está escondido atrás das coisas que você ainda não faz. Então, buscar uma alimentação saudável, se hoje não é a sua realidade ter uma alimentação saudável, mas é isso que você está buscando, então conecte-se com pessoas que já fazem isso.
nós temos aqui a Larissa, nutricionista. Vocês estão me conhecendo, né, como personal organizer, que também busco a alimentação saudável, aplicar isso na minha vida. Então, conecte-se com pessoas que vivenciam, que praticam, porque elas vão estar falando, elas vão estar comentando e você vai fazer troca de experiência daquilo que funciona, daquilo que não funciona, você vai testar na sua casa e se não der certo, tá tudo bem também, vamos tentar uma outra estratégia e é dessa forma que a gente vai crescendo. Vai crescendo. Hoje eu falo que a gente tem a rede social, tá aí, né, o Instagram, então busque seguir pessoas que te motivem a manter essa organização e essa alimentação saudável, ao invés de ficar seguindo aquela pessoa que só faz receitas calóricas ou preparos que não vão lhe auxiliar nesse cuidado com a alimentação saudável, né? Então, tudo vai de encontro com aquilo que a gente conversou aqui durante todo o dia. Fala pra gente onde o pessoal consegue te encontrar hoje, para que eles possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e caso tenham o desejo de, né, te contratar para fazer essa organização, porque esse é o teu trabalho, organizar muitas vezes a vida das pessoas. Eu falo que a organização muda a nossa vida. Com certeza. Então, onde que a gente pode te encontrar? O meu portfólio de trabalho é um Instagram e vocês me encontram como @eldaorganizer. E lá você vai encontrar todo o meu trabalho, as fotos, no Story também falo muito sobre o meu dia a dia, é muito bacana, ela mostra realmente a realidade da vida dela e da prática, né, da organização na vida das suas clientes. Muito obrigada, Elda, por ter aceitado o nosso convite. Espero te ver mais vezes por aqui. Com certeza. É muito gostoso falar sobre esse assunto. Para mim, eu acho que é um dos assuntos mais importantes. A gente não consegue nada dentro da alimentação saudável se a gente não tiver planejamento e organização. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para os seus amigos, que principalmente aquele que você chega e a geladeira tá um furdunço, para que ele aprenda um pouquinho mais de como organizar essa geladeira para ter uma alimentação mais saudável e aí vocês poderem manter esse cuidado aí com a saúde. Um beijo e até mais!